5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, pessoal? Hoje nós temos nosso episódio longo, continuando a nossa série intitulada Histórias de Balé que você acha que conhece, mas não conhece, né? Gente, essa série tá muito boa. E hoje nós trouxemos um tema que dessa vez, eu não tenho nenhuma experiência de dança com ele. Muito menos de ter assistido ao vivo, que é o La Bayadère. Um balé lindo, um balé dramático, um balé cheio de história, com um final irreverente, não é mesmo, Prof. Tati? Você já dançou, já assistiu La Bayadère? Então, gente, não, né? Nunca dancei a Bayadère, mas eu estava reportando aqui para a Prof. Bárbara, na nossa conversa pré-gravação, que mais ou menos, eu acho, tá, gente, que foi no final dos anos 90, tá? O Kirov, então, a companhia russa, fez uma pequena turnê aqui pelo Brasil e era uma gala, então tinha partes, né, de grandes balés de repertório. E aí tem uma cena que é bem famosa, que mais tarde, quando essa cena aparecer, eu posso até contar pra vocês como é que foi essa minha experiência, mas ela é uma cena, assim, bem pesada, do Reino das Sombras. Não sei se vocês conhecem, depois a gente vai explicar o que é esse O Reino das Sombras, mas tecnicamente as bailarinas vão entrando em fila, uma atrás da outra, passo, passo, arabesque, penché, passo, passo, arabesque, penché. E foi um dos primeiros balés que eu assisti com uma companhia de peso, que não era uma companhia brasileira. E as bailarinas, gente, várias delas caíam da arabesque. E eu me lembro de ter ficado muito impressionada, porque eu achava, assim, no auge da minha juventude, que era um absurdo companhias profissionais, as bailarinas cometerem algum tipo de erro técnico. Hoje em dia, a minha mentalidade já mudou, tá? Estava conversando com a Prof. Bárbara. Porque tem algumas coisas que são, sim, falta de técnica. E hoje em dia o nosso olhar já é bem apurado. A gente sabe quando isso acontece. Sim. Falta de técnica, falta de ensaio, falta de apuro coreográfico. E também tem os acidentes, né, gente? Mas eu me lembro, assim, que infelizmente ficou marcado por conta desses pequenos, mínimos acidentes que aconteceram com as bailarinas. Mas estamos aqui falando deste balé, né? Vamos ver aonde que se encaixa essa cena, então, não é, Bá? Com certeza. E, gente, o La Bayadère, ele é um dos grandes balés do século XIX, tá? É um espetáculo repleto de exotismo, drama e romance. Ele foi criado originalmente em 1877 e o balé foi coreografado pelo nosso querido Marius Petipa e com música de Ludwig Minkus. Ele estreou no Teatro Bolshoi Kameny, em São Petersburgo, na Rússia. E a história está centrada em temas de amor, vingança e traição, ambientada na Índia Antiga, mesclando essa misticidade cultural oriental com a tradição do balé clássico europeu. Ele é estruturado em 4 atos, em algumas versões a gente consegue ver só 3, e cada um revelando diferentes aspectos da trama e das emoções dos personagens. E aqui nós vamos trazer para vocês um resumozinho detalhado de cada ato, trazendo também essa questão entre o 3º e o 4º ato, que ainda em algumas companhias tradicionais a gente consegue ver, tá bom, gente? Ato 1, o amor proibido e a conspiração. A história começa em uma Índia antiga, no templo de um grande Rajá. A protagonista, Nikia, é uma jovem Bayadère, que significa então dançarina do templo, que serve aos deuses com sua beleza e talento. Ela é cortejada pelo guerreiro nobre Solor, que secretamente jura a ela amor eterno, em uma cerimônia escondida do público. Solor
apesar de sua posição militar e nobreza, está completamente apaixonado por Nikia e implora para que eles possam fugir juntos. Enquanto isso, o sumo sacerdote do templo, o Brahmin, também está apaixonado por Nikia, mas ela o rejeita. O sacerdote, sentindo-se humilhado, decide vingar-se e expor o relacionamento de Nikia e Solor. No palácio do Rajá, ocorre um anúncio de casamento entre Solor e Gamzati, a filha do Rajá. O Rajá, que está inconsciente do romance de Solor com Nikia, exige que Solor se case com sua filha, criando uma difícil situação para o guerreiro. Solor, preso em uma obrigação política e social, não consegue se recusar, o que já começa a estabelecer a tragédia da história. Ai, gente, me dá um nervoso, esses homens nos balés são todos frouxos, gente. Só falando assim. Poxa, vi coisa meio séria. Continuando então, Gamzati, uma bela e influente princesa, descobre por Brahmin o amor de Solor por Nikia. Com ciúmes, Gamzati confronta Nikia e tenta persuadi-la a desistir de Solor, oferecendo-lhe riquezas e poder. No entanto, Nikia, determinada e apaixonada, rejeita a oferta. O confronto entre as duas mulheres escala e Nikia, em um acesso de raiva, tenta matar Gamzati com um punhal. A tentativa falha e Gamzati decide que Nikia deve morrer. Gente, essa história lembra muito uma outra, não, pessoal? Não é mesmo, Prof. Bárbara? É verdade, é verdade. Essa questão do Gente, a história é muito semelhante com o Corsário, vocês não acham? E esse encanto que os criadores da época tinham com essa questão do Oriente, Sim. e com as mulheres serem escravas ou dançarinas, e sempre essas brigas de amor que as pessoas gostam da mesma, e a disputa das mulheres. Pô, gente, é que não se falava em sororidade lá naquele tempo, né, gente? O negócio era outro. É verdade. Eu acho que a diferença tá pro final, né? Porque o final do Corsário tem um peso feliz, positivo, e já nesse tem um drama, um exotismo com a questão do templo, que a gente vai chegar logo mais. Vamos contar agora o ato número 2, que é a celebração e a morte de Nikia. O segundo ato começa com uma grande celebração do casamento de Solor e Gamzati no palácio, uma ocasião luxuosa cheia de dança e música. Como parte das festividades, Nikia é ordenada a dançar sem saber que é um evento que marca o casamento do homem que ela ama. Durante sua dança, Nikia percebe um cesto de flores aparentemente enviado por Solor como um símbolo de seu amor. No entanto, o cesto foi envenenado a mando de Gamzati e uma cobra escondida entre as flores pica a Nikia. O sumo sacerdote Brahmin, ainda apaixonado por ela, oferece-lhe um antídoto, mas Nikia, ao perceber que Solor vai se casar com Gamzati, escolhe morrer em vez de viver sem ele. Nikia morre, deixando Solor em um estado de grande luto e culpa. A partir desse momento, o balé se transforma em uma narrativa sobrenatural. Gente do céu, que loucura isso aqui! Estamos chegando próximos do Halloween, né, Prof. Tati? Então eu acho que essa história Sim. casa muito com o nosso momento. Vocês percebem esse drama da questão da espiritualidade, trazendo essa misticidade do Oriente, bem como a Prof. Tati falou, mescla muito com a questão do Corsário, só que eu acho que esse tem um tom, assim, mais trágico, vamos dizer assim, né, Prof. Tati? Sim, esse aí agora começa um momento assim mais Gisele, mais sobrenatural, né, gente? Porque é válido dizer que no final do século XIX, que é a época que esse balé foi criado, esse apelo do sobrenatural, ele era muito forte. Eu acho que devia ser uma coisa que devia estar muito no inconsciente das pessoas, porque vários balés têm esses espíritos que dançam, ou os espíritos que querem vingança, né? É muito forte essa questão, assim como esse amor romântico
que é o amor impossível, que sempre alguém morre. É muito forte. Também tem essa questão dos espíritos que dançam, né? E então, gente, nós chegamos no ato 3, que é chamado O Reino das Sombras. Aquele que eu falei que eu assisti na gala do Kirov e que, coitadinha das bailarinas, de tanto fazer arabesque panchê, umas davam uma pequena desabada. Nada demais, mas chamava atenção. Então, este justamente é o ato mais famoso do balé e uma das cenas mais icônicas da história do balé clássico. Soller, então consumido pela culpa e arrependimento, tenta encontrar consolo através de um sonho induzido pelo ópio. Olha as drogas aí, gente. Mas que loucura, Deus, ele... Em seu sonho, ele é transportado para um reino espiritual, conhecido como o Reino das Sombras, onde encontra a alma de Nikia. Aqui, a cena se destaca por sua impressionante coreografia. Um grande corpo de bailarinas, as sombras, desce lentamente de uma montanha em uma longa fila, cada uma repetindo os mesmos movimentos, criando uma atmosfera etérea e mágica. Nikia aparece entre elas, bela e intocável, e os dois amantes têm um reencontro espiritual. Essa cena justamente das bailarinas descendo a rampa, fazendo os passos e a arabesque, e elas têm aquele figurino que parece parece um certo véu que chega assim, que sai da cabeça e vai até os braços. Sim. Tecnicamente ele é bem... Parece simples, mas não é, gente, né? Requer força. É difícil, é verdade. Exato. E também nós temos aqui o Grampá das Sombras, né? Onde Soller e Nikia dançam juntos, então, no Reino das Sombras, numa sequência de dança que representa o amor eterno que transcende a morte. No entanto, a felicidade deles é apenas temporária, pois Nikia está agora presa no mundo dos mortos e Soller ainda pertence ao mundo dos vivos. E aqui a gente tem a presença da questão que eu falei, que em alguns balés nós temos o ato 3 que fecha aí, né, nesse drama entre o espiritual e o mundo dos vivos, e também temos em algumas companhias o quarto ato, né, que é a vingança dos deuses. O que acontece? Em algumas versões do La Bayadère, o balé termina no terceiro ato. Porém, em outras versões, especialmente em produções russas mais antigas, há um quarto ato que traz a conclusão da história com uma vingança sobrenatural. E essa foi a que eu vi, inclusive, a Marianela dançando. Então, acredito que não só em produções russas, mas também no Royal Ballet. Após acordar de seu sonho, Soller se prepara para o casamento com Ganzati. No entanto, os deuses, enfurecidos pelo destino injusto de Nikia, intervêm para punir os envolvidos. Durante a cerimônia de casamento no templo, uma tempestade surge, o que é interpretado como um sinal da ira divina. O templo desaba sobre todos os presentes, incluindo Soller e Ganzati, resultando na destruição completa dos traidores e culpados. Então, no final, as almas de Nikia e Soller são finalmente reunidas no além, onde eles podem estar juntos em paz para a eternidade. Esse desfecho reforça o tema de amor transcendente, onde o verdadeiro amor supera até mesmo a morte e a traição. Gente, pesado, né? Eu não sei se eu acho isso lindo ou se eu acho dramático demais. Ou, cara, olha, eu acho assim bem criativo, né? A questão assim de trazer essa ira dos deuses, porque os deuses ficaram, né, com raiva por terem matado uma sacerdotisa do templo, que era a Nikia. Mas, por outro lado, a gente percebe, né, que é algo bem típico da época, de fazer toda essa tragédia, talvez também para trazer algo diferente dos outros balés. Eu achei bem legal quando eu li, eu não sabia que tinha toda essa questão sobrenatural,
Eu tinha assistido o vídeo com a Marianela e eu fiquei sem entender nada, porque no vídeo, que foi muito bem feito, inclusive o balé, o templo, gente, ele despenca assim, ó, fica ter todos os efeitos, né? Inclusive o solo quem faz é o Acosta, que eu achei lindo, maravilhoso, dançando. A gente sabe, Prof. Bar. Eu sou muito fã dele. E assim, gente, o trem começa a despencar, o trem começa a cair, assim, é um fumaceiro, uma coisa. E eu achei muito interessante. E realmente tem essa cenazinha no final, não sei se é no telão, porque eu não vi ao vivo, mas tem um finalzinho, assim, dele se encontrando e saindo, assim, nas sombras pro além. É diferente. Não podemos negar. Sim, é bem mais pesado, vamos dizer assim, né? E aí, gente, não é à toa que quando a gente para pra pensar que os balés mais leves, né? A copélia, um quebra-nozes. É por isso que esses balés, eles são muito mais montados e remontados. Porque tem histórias que são muito mais leves, que atraem um público mais infantil até. E esses balés românticos que têm esses desfechos super trágicos como é esse, né? Ok, o casal se reencontrou, mas eu penso, gente, imagina o templo todo veio abaixo, gente. E as pessoas? Óbvio, a gente nunca, né? E tudo isso que a gente tá conversando aqui é uma brincadeira que a gente tá fazendo, né? Sim. Que é uma análise atual. Não tem como a gente analisar o passado com os olhos de quem vive hoje em dia, né? O que a gente pode analisar é como algumas coisas mudaram, algumas lógicas, alguns pensamentos, mas é importante a gente saber estudar que na época esse tema desse amor que transcendia a vida na Terra e que durava para todo sempre era uma coisa, assim, acho que muito desejada, porque era muito retratada, né, nos livros, nas peças e também num balé como esse. Sim, com certeza. Né? Então, gente, agora nós vamos trazer aqui para vocês algumas curiosidades adicionais sobre o balé La Bayadère. Como eu já falei para vocês, então o Reino das Sombras é frequentemente apresentado sozinho em galas ou eventos especiais de balé por ser uma das sequências mais tecnicamente impressionantes e visualmente deslumbrantes do balé clássico. E, gente, eu lembrei de uma outra coisa. Quando tem um documentário, uma vez que eu assisti, sobre uma bailarina francesa que estava se aposentando da ópera, que eu não vou me lembrar do nome dela. Ah, deve ser a Sylvie Guillermo, não? A Guilhermo. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas o primeiro nome é Sylvie. Mas não é a Sylvie. Não é Sylvie? Não é Sylvie, não. Eu sei de quem tô falando, mas não é dela. Era uma outra bailarina que estava se aposentando e ela falava sobre como é extenuante fazer parte do corpo de baile em balés como o Lago, por exemplo, que os cisnes ficam muito tempo na mesma posição. Então, precisa de uma força. Gente, pensa. Quando a gente tá fazendo exercício na academia, que a gente tem que ficar em isometria numa posição, tem várias cenas de corpo de baile que as bailarinas ficam muitos minutos na mesma posição. Nossa. E essa bailarina, ela falava sobre isso, que no Lago dos Cisnes tem muitas cenas que as bailarinas precisam ficar na mesma posição. E aqui, como eu falei pra vocês, é muitas vezes uma arabesque penché. E aí, lá pelas tantas, é óbvio que qualquer coisinha técnica aparece. E está todo mundo fazendo o mesmo movimento. Então, qualquer diferençazinha aparece. E realmente, tecnicamente, é uma cena bem difícil, né, gente? É verdade. Outra curiosidade é que a inspiração do La Bayadère vem do fascínio europeu pela cultura oriental no século XIX, particularmente pela Índia. Embora a interpretação seja fortemente romantizada e distante da realidade indiana, né? Que isso é uma coisa, fato até hoje, né, gente? Para quem conhece um pouco da história da Índia, sabe que as coisas não são realmente assim, né? A Índia tem toda uma história cultural, sistema de castas, né? Ele é bem uma história bem fantástica mesmo, bem fantasiosa em relação à Índia, né, Bá? Só foi uma inspiração mesmo, porque a gente percebe até nas roupas, assim.
Parece, aquele negócio que lembra, que parece, mas não é, né, gente? A gente sabe que as roupas utilizadas lá na Índia, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, mas acredito que sejam diferentes, né, Tati? Até porque, vamos pensar assim, ó, as roupas típicas tradicionais indianas, pra dançar balé, deve dar uma dificuldade, né? Pois então, eles dão uma adaptada, né? Isso. Até porque as indianas, eu não sei se as indianas comuns no dia a dia, mas as indianas que têm boas condições financeiras, elas usam aquele sari, né? Aquela saia meio envelope. Então, assim, nos balés não tem isso, né, gente? É uma super adaptação, ou é calça, parece bem uma roupa assim de odalisca, ou uma adaptação só da parte de cima, com muitas pedrarias. A inspiração sempre vem da parte luxuosa, vamos dizer assim, da Índia, né? Sim. E não da parte humilde. E, gente, o Ludwig Minkus, continuando aqui, o compositor, criou uma trilha sonora que combina temas melódicos orientais com a musicalidade do balé europeu tradicional. Um dos pontos fortes que sustentam a coreografia detalhada de Petipa. Que o Petipa, né, gente? Realmente, abobeou o Petipa. Foi lá, gente. Só ele escreve, só ele cria. Ele é incrível. Uma coisa assim. Ele tá em tudo. Desculpa, gente, eu não podia trocar não podia perder esse trocadilho, gente, tá? Sei que foi infame, mas né? E diferentes versões, então, de La Bayadère têm finais variados, como a Bá trouxe pra gente, com algumas produções modernas optando por omitir o quarto ato e terminando com a cena do Reino das Sombras, dando um tom mais trágico e espiritual à conclusão. Não é mesmo? Exatamente. E lembrando também, gente, que existe uma aparição muito importante neste balé, que é a aparição do ídolo dourado, que é no segundo ato. Durante a celebração do casamento de Solor e Ganzati no Palácio do Rajá, uma série de danças exóticas e rituais são apresentados em homenagem aos deuses. E uma dessas aparições inclui a dança do ídolo dourado, que é uma figura mística e imponente que representa um deus ou espírito venerado na cultura da época. Ele é frequentemente retratado como uma estátua de ouro que ganha vida, personificando o deus Surya, o deus do sol na mitologia hindu. Essa cena, conhecida como a dança do ídolo dourado, é um dos destaques visuais do balé. O dançarino que interpreta o ídolo dourado geralmente está completamente coberto de maquiagem dourada e um figurino que brilha em cena, criando uma imagem quase que sobrenatural. A sua coreografia é distinta tecnicamente e é muito desafiadora, caracterizada por saltos e movimentos muito precisos, como se fosse uma estátua que subitamente ganhou vida. Essa era mais ou menos a ideia que o coreógrafo quis para esse personagem. E o significado e o simbolismo do ídolo dourado pode ser visto como um símbolo da espiritualidade, da ligação entre o mundo humano e o divino no contexto deste balé. Então, a presença dele durante a celebração do casamento enfatiza a importância das tradições religiosas e espirituais na trama. Ele é uma espécie de intermediário entre os deuses e os mortais, presente para abençoar ou potencialmente julgar as ações dos personagens humanos. Na maioria das versões, a dança do ídolo dourado é mais um número de destaque dentro do contexto do casamento e não tem um papel ativo na narrativa central de amor e traição entre Nikia, Solor e Ganzati. Só que, no entanto, a inclusão deste personagem desta coreografia acrescenta uma camada de riqueza cultural e estética à produção. Gente, muito legal, porque eu sempre assistia esse balé e sempre me chamou a atenção essa dança, porque o bailarino ele tá todo pintado de dourado, deve demorar muitas horas para pintar o bailarino e fica completamente coberto com aquela pintura de ouro e é muito difícil o solo mesmo, é bem interessante e eu quis trazer esse parágrafozinho para vocês porque eu achei muito legal essa questão da coreografia dele ser uma presença espiritual, meio que um divisor de águas ali entre o espírito e o homem mesmo. Muito legal, né, Tati? Eu acho esse balé muito rico em detalhes, é muito interessante. Agora eu quero ver de novo.
Sim, eu também quero, já fiquei curiosa para assistir na íntegra, né? Porque faz muita diferença quando a gente assiste uma obra sabendo da história, a gente acaba tendo um outro olhar, né? A gente se conecta mais com aquela história, né? É verdade. E não é que a gente precisa entender todas as partes, mas eu acredito que quando o balé se propõe a contar uma história com uma sequência, uma ordem cronológica, o início, meio e fim, é bacana a gente conhecer a história porque a gente consegue se conectar muito mais, consegue entrar mais na história, consegue perceber. E quando a gente não consegue conectar os pontos, não consegue ver uma certa lógica, a gente acaba sendo interessante só a parte técnica, né? É verdade. A gente acaba se distanciando. Então, sabendo de todos esses detalhes da história, fica a nossa dica aqui. A nossa dica: sigam suas queridas e amadas professoras e apresentadoras e também assistam o balé La Bayadère e depois comentem com a gente o que vocês acharam, o que foi bacana, se tecnicamente realmente é um balé difícil. Essa questão da riqueza cultural, como a Prof. Bá falou, é muito aparente, então vale a pena a gente olhar. E sim, é esse encanto do Oriente que os europeus tinham naquela época, é muito forte, e mais um balé que nós vemos, então, as escravas e dançarinas orientais, né, gente? Isso aí. E aí, gente, vocês conheciam esse balé do La Bayadère? Deixa aqui pra gente nos comentários se vocês conheciam ou se vocês não conheciam tanto assim. O que vocês acharam do nosso novo EP para essa série Histórias de Balé que você acha que conhece, mas não conhece. E classifica a gente aqui no Spotify, deixa as estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, tá bom? E não deixa de seguir o nosso perfil do Instagram, o @567e8podcast. É isso aí. Inclusive, gente, se você conhece outras pessoas que também são fãs de balé, como nós, como você, indica o nosso podcast, indica o nosso perfil do Instagram. Quanto mais pessoas souberem da história do nosso queridíssimo e amado balé clássico, melhor para todo mundo. Afinal, nosso intuito é trazer um pouco da história, da cultura do balé, para que mais pessoas conheçam e se motivem e se interessem e queiram participar ativamente dessa história, como nós fazemos por aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.